Oi pessoal, eu sou a Miura, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, pra quem viu o ranqueando do álbum da Jade, se eu não me engano foi o da Jade, do Little Mix, eu falei naquele vídeo que nesse ano de 2025 foi lançado um novo álbum do Jonas Brothers. E que por algum motivo eu não lembro por que eu não fiz ranqueando, sendo que o Jonas Brothers é uma das minhas bandas preferidas. Acho que é a minha segunda favorita, porque eu não supero o RBD, mas é uma das minhas favoritas. E eu não sei porquê, mas eu não fiz ranqueando do álbum na época que esse álbum lançou. Eu não lembro por que eu não fiz, inclusive. Então eu resolvi fazer o ranqueando desse álbum, que é o álbum Getting From Your Hometown, que até hoje eu não sei falar o nome desse álbum. Álbum com nome muito grande em inglês, eu nunca decoro o nome, incrível. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideias de vídeos e de cantores pra mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixe aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum do Jonas Brothers. Inclusive, eu tenho uma aviso antes de eu começar a falar sobre esse álbum. Sobre o Opinando Casais de Novelas Mexicanas, eu falei, né, no último Opinando Casais de Novelas Mexicanas, que ele ia dar uma pausa em outubro por causa do Dia Mundial do RBD, tanto que eu fiz um mês inteiro de Opinando Casais da novela Rebelde, e que ele voltava em novembro, só que eu tô sem novela já pra fazer o Opinando Casais de Novelas Mexicanas. Então, neste mês de novembro não vai ter mais Opinando Casais de Novelas Mexicanas. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer algum outro Opinando Casais, provavelmente vou. Eu tava pensando em fazer, inclusive, Opinando Casais do Disney Channel, incluindo séries, filmes do Disney Channel. Não só do Disney Channel, até da Nickelodeon eu tava pensando em fazer também. Então, mas eu ainda não tenho muita certeza se eu vou fazer isso ou não. Então deixa aqui nos comentários quais séries, filmes vocês querem que eu traga Opinando Casais aqui. Mas a de novela mexicana realmente acho que não vai dar mais pra mim fazer. Porque eu acho que todas as novelas que eu já assisti, eu já falei os casais. Pelo menos todos os que eu me lembrava, eu já falei aqui no canal. Então, por causa disso, não vai ter mais o Opinando Casais de Novelas Mexicanas. Eu até pensei em fazer de novelas brasileiras. Só que o problema vai ser eu lembrar os casais das novelas brasileiras. Então deixa aqui nos comentários quais Opinando Casais de filmes, séries vocês querem aqui no canal. Então vamos começar com o ranqueando desse álbum. No caso, eu demorei tanto tempo pra fazer o ranqueando desse álbum que já lançou até uma versão deluxe. Tanto que eu usei a versão deluxe pra fazer o ranqueando. E a versão deluxe tem 16 músicas, mas uma delas é uma versão acústica de uma outra música, que agora eu não lembro qual que é a música, mas acho que no decorrer do vídeo eu falo sobre isso. Então eu acabei tirando essa versão acústica, então no lugar de ranquear 15 músicas, 16 músicas, eu vou ranquear 15. Então vamos começar. Em 15º tá a música When You Know, que desde que eu ouvi ela pela primeira vez, eu não lembro se essa música faz parte do álbum em si ou da versão deluxe do álbum, isso eu não lembro agora. Eu não gostei tanto dessa música porque ela é uma das músicas mais lentas do álbum, se não é a mais lenta, e por causa disso que eu acabei colocando ela em último lugar. Eu gosto dessa música, só que por ela ser mais lenta, acaba que eu escuto mais as outras do que ela, por isso que eu coloquei ela em 15º. Diferente do 15º, de 14º, eu coloquei uma música que quando o álbum lançou, eu lembro que eu não gostei dessa música. Hoje em dia eu acho que eu gosto mais dela do que tá em 15º, por isso que ela tá até acima. Tanto que eu fiquei na dúvida entre as duas pra colocar em 15º, porque essa que tá em 14º, eu não gostava dela quando lançou. Até hoje eu não gosto muito também, né? Que no caso, em 14º é a música Lucky. Desde que eu vi ela pela primeira vez, eu não gostei dessa música. Isso quando o álbum lançou. Eu não lembro se esse álbum lançou antes ou depois do meu aniversário. Eu acho que foi antes do meu aniversário. Gente, eu vou deixar aí na edição quando que foi lançado esse álbum. Eu não lembro o mês que ele foi lançado. Eu lembro que... eu não lembro se ele lançou antes ou depois do meu aniversário. Eu acho que foi depois. E desde que eu ouvi essa música pela primeira vez, eu não gostei dessa música. Hoje em dia, acho que eu tô gostando mais dela do que eu gostava na época que ele lançou. Tanto que ela tá acima de When You Know por isso, porque eu gosto mais dela do que de When You Know hoje em dia. Mas eu lembro que quando esse álbum lançou, essa foi uma das músicas que eu literalmente pulei, porque tem uma ou duas músicas aqui
do álbum que eu literalmente pulei quando eu fui ouvir o álbum pela primeira vez, porque eu não gostei da música. Em 13º, eu tenho a música Loved You're Better, que é um feat com Jim Lewis. Eu não sei se assim se pronuncia esse nome. Que eu acho que quando essa música lançou, eu não lembro se ela é da versão deluxe ou da versão original do álbum. Mas quando lançou essa música, eu lembro que eu gostei, mas não tanto. Era uma das músicas que eu gostava, mas eu gostava mais das outras do que dessa. Tanto que ela tá acima das outras do que eu gosto mais dela. Hoje em dia acho que eu tô voltando a gostar mais dela do que eu gostava antes. Porque na época que esse álbum lançou eu gostei, mas não tanto, assim, quanto eu gostei de outras. Hoje em dia acho que eu tô gostando mais, acho que até por isso que ela tá em 13º. Porque pra mim ela não supera as outras do álbum, por isso que ela ficou em 13º. Mas ela tá acima das outras duas porque eu gosto mais dela do que das outras duas. Porque ela também é mais lenta. Acho que, tirando a 11º, de 12º pra baixo é tudo lenta, as músicas. Acho que é por isso que ela tá até nessa posição, porque eu não gosto tanto de música lenta. Em 12º, essa eu também, assim como Lucky, foi uma música que eu não gostei quando eu ouvi o álbum pela primeira vez. Eu não gostei dessa música. Mas hoje em dia, quando eu fui fazer o ranqueando, eu percebi que eu comecei a gostar dessa música. Tanto que ela tá acima das outras 6 por isso. Mas eu lembro que na época que esse álbum lançou, eu não gostava dessa música por ela ser mais lenta. Que no caso, em 12º, tá a música Backyards. Eu não sei se assim se pronuncia. Toda vez que eu vou falar o nome dessa música, eu falo Backyard. Não sei porquê. Acho que por causa do desenho Backyard, mas é Backyards. Que eu lembro que quando eu lancei essa música, eu não gostei dela. Tanto que eu acho que eu não cheguei nem a ouvir ela inteira e já pulei, porque eu não gostei dessa música. Por ela ser mais lenta. Mas hoje em dia, pra fazer o ranqueando quando eu fui ouvir de novo, eu percebi que eu comecei a gostar dessa música. Então por isso que ela ficou até acima. Mas pra mim ela não supera as outras do álbum, por isso que ela fica em 12º. Em 11º, tem uma música que eu cheguei a colocar, acho que em 8º lugar na primeira. Eu tive que ouvir duas vezes esse álbum pra poder fazer o ranqueando, porque foi bem difícil. Acho que não foi o mais difícil que eu já tive que fazer aqui no canal, mas foi um que foi bem difícil de fazer o ranqueando. Que no caso, essa música eu lembro que eu cheguei a colocar ela em 8º na primeira vez, na segunda eu acabei abaixando ela. Na verdade, acho que eu cheguei a colocar ela em 8º na segunda vez também, só que por causa de outras músicas eu tive que abaixar ela. Que no caso, em 11º tem a música Heat of the Moment. Que essa música, ela é um pouquinho mais lenta, ela é lenta, mas não tanto quanto as outras que eu já falei, né, de que tá em 12º a 15º. Ela é um pouquinho mais agitada e eu amei essa música, mas por causa de outras músicas eu tive que abaixar ela, porque como eu falei, eu cheguei a colocar ela em 8º lugar, mas eu tive que abaixar ela por causa de outras. Mas eu amei essa música, é uma das que eu mais gosto também do álbum. Não é a minha favorita, mas é uma das que eu mais gosto. Em 10º, essa, se eu não me engano, é da versão deluxe. Essa que eu vou falar agora em 10º. E, se eu não me engano, quando eu ouvi a primeira vez, eu acho que eu não cheguei a gostar muito, ou eu não cheguei nem a ouvir direito essa música. Mas hoje em dia eu adoro ela, só não supera pra mim as outras, por isso que ela tá em 10º lugar. Que no caso, em 10º lugar tá a música Slow Motion. Eu amei essa música. Ela é... Eu não lembro agora se ela é um pouquinho mais lenta que... Não, acho que ela é um pouquinho mais agitada que Hit of the Moment, mas ela não é a mais agitada do álbum. E eu amei essa música. Ela só não supera pra mim as outras, por isso que ela tá em 10º lugar. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida entre ela e a que tá em 9º pra colocar em 9º lugar. Porque essas duas foram músicas que eu fiquei bem na dúvida em qual posição que eu ia pôr. Que no caso, em 9º lugar tá a música Bullying. Acho que é assim que se fala. Eu não tenho certeza se é assim que se fala o nome da música. E eu fiquei muito na dúvida entre ela e Slow Motion, que essas duas, se eu não me engano, são da versão deluxe desse álbum. E eu fiquei muito na dúvida qual das duas eu gostava mais. Mas eu, ouvindo pela segunda vez, eu percebi que eu gosto mais de Bullying do que de Slow Motion. Por isso que ela tá acima. Mas pra mim ela não supera das que estão de primeiro ou 8º. Por isso que ela ficou em 9º lugar. Em 8º lugar, tá uma música que eu cheguei a colocar, eu acho que em 6º lugar, a primeira vez que eu ouvi o álbum. Pra fazer o ranqueando, mas eu ouvindo uma segunda eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela, por isso que eu acabei abaixando ela, que no caso, em 8º lugar tá a música que dá nome ao álbum, que é a música Greetings, eu não sei pronunciar essa palavra direito, From Your Hometown, que é um feat com Sweetfoot, não sei se assim se fala, o nome dessa pessoa, não sei se é um grupo ou é um cantor que canta essa música, agora eu fiquei na dúvida. E eu amei essa música desde que eu ouvi ela pela primeira vez.
Mas pra mim ela não supera as outras músicas do álbum, por isso que ela tá em oitavo. Inclusive, como eu falei, eu cheguei a colocar ela em sexto. Só que eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas. Assim como foi o caso de Hit of the Moment, né? Eu cheguei a colocar ela mais pra cima, mas eu tive que abaixar por causa de outras. Em sétimo lugar tá uma música que também é da versão Deluxe. E eu cheguei a colocar ela em quarto lugar, mas eu ouvindo uma segunda vez, porque eu coloquei ela em quarto na primeira vez. Na segunda vez que eu ouvi, eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela, por isso que eu coloquei ela em sétimo. Tá, em sétimo lugar tá a música Tables. Eu não sei se pronuncia, que eu amei essa música. Eu fiquei muito na dúvida, inclusive, onde eu iria colocar essa música, porque eu amei ela. Mas por causa de outras músicas, eu tive que acabar colocando ela em sétimo, porque eu coloquei ela em quarto lugar, ou quinto lugar, não lembro agora. Acho que foi quarto lugar mesmo. Mas por causa de outras músicas, eu tive que abaixar ela, por isso que ela tá em sétimo lugar. Em sexto lugar, eu tô na dúvida se essa música foi a primeira que foi lançada como single deste álbum, ou foi uma das primeiras. Que no caso, em sexto lugar, tá a música Mirror to the Sky. Que eu amei essa música desde a primeira vez que eu ouvi ela, quando lançou, porque se eu não me engano, essa música lançou antes do álbum ser lançado, que é o Jonas Brothers lançou essa música como single. Eu amei essa música. Inclusive, acho que Greetings for Your Hometown também virou single. Se eu não me engano, ela chegou a ganhar um videoclipe. Se eu não me engano, eu posso estar errada, mas eu acho que ela chegou a ganhar um videoclipe. E eu amei essa música, só que pra mim, eu queria ter colocado ela mais pra cima, inclusive, só que pra mim ela não supera as que estão de primeiro a quinto, por isso que eu coloquei ela em sexto. Mas eu cheguei a colocar ela em terceiro lugar, na primeira vez que eu ouvi. Mas foi uma música que eu gostei muito, eu sou viciada nessa música, inclusive, até hoje. Mas ouvindo uma segunda vez, eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela, por isso que ela tá em sexto lugar. Em quinto lugar tá, acho que na verdade, tirando o terceiro lugar, todas as próximas que eu vou falar são single. Todas elas viraram single desse álbum. Que no caso, em 15º, a música I Can't Lose. Que agora eu tô na dúvida se ela foi uma das últimas ou ela foi ali no meio, como virando single, que virou single. Eu não lembro agora. Mas desde que ela lançou, eu sou viciada nessa música. Mas pra mim, ela não supera as outras. Por isso que ela tá em quinto lugar. Na verdade, eu acho que eu cheguei a colocar ela em segundo lugar quando eu fiz o ranking pela primeira vez. Mas ouvindo uma segunda, eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela. Por isso que ela tá em quinto lugar. Esqueci da posição. Em quarto lugar, tá uma música que, pra quem viu o ranqueando do álbum da Jade, eu falei no meu vídeo que no mesmo dia que lançou a música Plastic Box, eu ia falar Plastic Boy, mas é Plastic Box, que a Jade lançou essa música antes do álbum lançar, ela lançou uma música do Jonas Brothers que eu não lembrava qual que era. Fazendo ranqueando, eu não lembrei qual que era a música. Que no caso, que é a música que tá em quarto lugar. Que no caso é a música No Time to Talk. Desde que ela lançou essa música, eu amo ela. Essa música é uma das minhas favoritas do álbum. Assim, ela não supera pra mim de primeiro a terceiro, mas é uma das músicas que eu mais gosto. E tem uma questão com essa música, porque desde que eu ouvi ela me lembra uma outra música. É a mesma questão que eu tive com a música The Life of a Showgirl do álbum novo da Taylor Swift, que eu esqueci o nome. Do The Life of a Showgirl. Que é a música que ela gravou com a Sabrina Carpenter, que eu falei no meu vídeo do ranqueando do The Life of a Showgirl, que essa música, né, The Life of a Showgirl, me lembrou a música Cool do Jonas Brothers. E no caso dessa música do Jonas Brothers, No Time to Talk, me lembra uma música que é... Como é que é o nome daquela música? É Stay... Calma aí que eu vou... Stay Alive? Eu acho que é isso o nome da música. Deixa eu confirmar isso aqui, porque agora eu estou na dúvida, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso daqui mesmo. É Stay Alive. Que, se eu não me engano, é uma música mais antiga, que ela é... Pelo que eu tô vendo aqui, é do grupo Bee Gees, não sei se assim se fala. Que, na verdade, eu conheço essa música por causa de Glee, porque Glee tem um cover dessa música. E, inclusive, eu acho que ela também fez parte de algum filme da DreamWorks, se eu não me engano. Acho que é de Madagascar que ela tá, se eu não me engano. E essa música do Jonas Brothers lembrou muito essa música, porque o ritmo é bem parecido, principalmente no refrão. Na verdade, eu acho que é mais no refrão mesmo. Inclusive, eu não consigo cantar essa música não lembrando dessa Staying Alive. Igual The Live of a Showgirl, eu lembro muito de Cool, do Jonas Brothers. É a mesma questão aqui. E eu amo essa música, mas pra mim ela não supera de primeiro a terceiro, por isso que ela tá em quarto lugar.
Em terceiro lugar tá uma das músicas que está na versão deluxe, que não virou single. Acho que das que não virou single, ela é a minha favorita hoje em dia. E eu amo essa música desde que eu ouvi ela pela primeira vez. Que no caso, em terceiro lugar, tá a música Tantrum. Eu não sei se assim se pronuncia. Eu amei essa música desde a primeira vez que eu ouvi ela. Eu acho que eu ouvi bem na época que lançou a versão deluxe, que agora eu também não lembro quando lançou a versão deluxe. E desde que eu ouvi, eu amei ela. Só que pra mim ela não supera que tá de primeiro a terceiro, por isso que ela... Primeira, terceira, primeira, segundo. Por isso que ela tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, tá a música Rational Time, que também virou single. Se eu não me engano, acho que ela não foi a primeira. Eu acho que ela foi a segunda a virar single do álbum, se eu não me engano. Eu tô entre ela e a Can't Lose, que virou single primeiro. Que virou single primeiro, foi o segundo single. Tô na dúvida agora qual das duas que foi, mas eu acho que foi Wasting on Time. E eu amo essa música desde que ela lançou. Eu viciei nessa música, eu ouvi ela direto na época do álbum. Hoje em dia eu não ouço tanto quanto na época, mas até hoje é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum do Jonas Brothers. Mas pra mim ela não supera que tá em primeiro, por isso que ela tá em segundo lugar. Que no caso, a em primeiro lugar foi a que eu tirei a versão deluxe, porque essa música ganhou a versão deluxe. A versão acústica, porque essa música ganhou uma versão acústica na versão deluxe, que no caso, eu acho que esta foi a primeira música da versão deluxe do Jonas, da versão deluxe. Primeira música que virou um single desse álbum do Jonas Brothers. Se eu não me engano, foi a primeira. Que no caso, em primeiro lugar, tá a música Love Me to Heaven. Eu amo essa música desde que ela lançou. Eu ouvi ela direto na época que ele lançou. Até hoje eu amo essa música. E pra mim, ela é a minha favorita deste álbum. Inclusive, eu acho que esse foi o primeiro álbum do Jonas Brothers. Apesar de eu acompanhar o Jonas Brothers desde que eles voltaram em 2018, 2019, mais ou menos, que foi quando eles voltaram. Porque antes disso eu não acompanhava a carreira deles. Eu acompanhei mais quando eles voltaram. Apesar disso, eu acho que esse foi o primeiro álbum que eu literalmente acompanhei o lançamento. Porque o outro, eu não lembro se foram 2 ou 3 álbuns que eles lançaram desde que eles voltaram. Eu não acompanhei tanto assim o lançamento. Principalmente o do primeiro, depois que eles voltaram. Acho que esse foi o primeiro que eu realmente acompanhei. Porque apesar de eu ouvir muito Jonas Brothers, na época eles ainda não eram minha banda favorita. Eles foram se tornando minha banda favorita a partir com os anos, né? Depois de vários anos escutando as músicas dele, que eles se tornaram minha banda favorita. Acho que por isso que até que esse foi um dos primeiros que eu acompanhei o lançamento. Acho que o primeiro álbum deles eu cheguei a acompanhar mais ou menos o lançamento. Não 100%, acho que mais 100%, acho que esse foi o primeiro. E essa música acho que foi é a minha favorita, foi a música que eu mais gostei desse álbum, desde que ele lançou. E, na verdade, desde que a música lançou, porque ela lançou antes do álbum, por isso que ela é a minha favorita desse álbum. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranking dele ficou assim, eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores que vêm fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.